Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Está começando mais um Perfil Arquifor, o programa que apresenta histórias de fé, vocação e missão na Arquidiocese de Fortaleza. Hoje vamos mergulhar na beleza da vida contemplativa e conhecer mais de perto a espiritualidade do Carmelo. Recebemos com grande alegria a Madre Bernadette, superiora do Carmelo Santa Terezinha, localizada aqui mesmo em Fortaleza, no bairro Dias Macedo. A vida contemplativa ela é marcada por oração, pelo silêncio e pela entrega total a Deus. Mesmo no escondimento, essa missão alcança toda a igreja, sustentando o mundo pela intercessão e pela vivência do amor. Já estamos aqui com a Madre Bernadette e você já deve ter percebido que hoje estamos de cenário diferente. Isso porque a gente saiu um pouco lá dos estúdios São José, que fica na Cúria, e estamos hoje gravando aqui no Carmelo de Santa Terezinha. Muito obrigada, Madre, por ter aberto as portas do Carmelo, recebendo aqui hoje a Arquidiocese de Fortaleza, o nosso programa Perfil Arquifor. Que grande alegria estar aqui hoje com vocês. Obrigada, Ana, por você ter vindo. Estou à disposição. Madre, vamos começar pelo início dessa história, pelo começo. Eu queria que a senhora contasse para a gente como foi que a senhora descobriu ou que a senhora entendeu o chamado de Deus na sua vida para essa vocação em especial para o Carmelo. É uma história um pouco longa. Bom, desde pequena eu me sentia atraída pelas coisas de Deus, mas eu não sabia explicar o que era isso. Como eu nasci numa família peculiar, porque eu era muito centralizado no meu tio, que era o arcebispo da cidade de Belém, onde eu morava, onde eu nasci. E também por causa disso, toda a família, a minha avó era muito religiosa, católica, e todos nós nos voltávamos para a vivência da religião, não só para a doutrina, mas a vivência também. Então, desde pequena, a gente foi vivendo dentro de uma família cristã, com os costumes cristãos, com todo de missa dominical, todos nós. E eu me lembro, há poucos dias estava me lembrando que quando eu estudava no Colégio das Doroteias, no Colégio de Santo Antônio, eu devia ter uns 11, 12 anos, e passei de noite no colégio. Então, estava todo fechado, final de semana. Então, aquele burburinho de crianças não existe. E eu olhei e disse assim, eu gostaria de ser interna, de ficar interna. E a mamãe se assustou e disse, mas por quê? Tu não queria estar com a família, queria estar interna? Eu disse, não, mas é porque aí eu conviveria mais com as irmãs e também eu teria mais tempo na capela. Isso foi só uma coisa que eu me lembro que acontece, isso nunca apagou da minha memória, mas passava. Então, eu dizia que quando crescesse ia ser freira, mas aquilo ia, voltava, não tinha nenhuma consistência. Sim. Porém, depois, quando eu entrei, estava no movimento dos focolares, desde os 12, 13 anos, então toda a doutrina da unidade, o carisma, as expressões que a gente aprendeu ali, de se fazer aquilo ficou muito, eu assimilei de uma maneira muito forte. E eu posso dizer que a minha vida era toda centralizada, então, da vivência do carisma da unidade, em todos os aspectos. E dentro de mim, então, sentindo o chamado para a consagração e sem saber o que era, eu comecei a decidir que seria focolarina. Então, desde os 15 anos, eu própria, por minha conta, sem a ajuda de ninguém, me consagrei a Nosso Senhor e achava que os meus votos eram completamente válidos, porque eu tinha feito assim. E me consagrei junto com as religiosas que faziam essa consagração na festa de Nossa Senhora de Nazaré, do Círio de Nazaré. E desde os 15 anos eu renovei esses votos todos os anos, no mesmo dia que as irmãs faziam os votos. Então, para mim, aquilo era certeza que Jesus me queria assim. Só que depois eu começou a bater, após a comunhão, batia sempre aquele chamado, mas eu não sabia o que era. E Jesus me chamando para o Carmelo. E eu fiz muitas objeções. Eu achava que não era, que era o tempo do leigo, que a gente deveria estar
nos leigos, missionária e tudo. Apesar de ter uma tia carmelita e amá-la muito e receber muitas cartas dela, para mim aquilo era uma coisa assim mais para o passado. Era o tempo do leigo e eu queria ser uma leiga, como as focolarinas, consagrada a Deus e missionária no mundo. Mas aí iniciei a faculdade com dúvidas, onde eu queria, mas realmente o mundo em si não tinha atração para mim. Me atraía o mundo para ser evangelizado, era o que eu queria. Então, eu procurei fazer uma faculdade mais rápida, as letras e artes, que eram só 4 anos, e durante esse período eu discerniria melhor o que é que Deus queria me falar. Só que foi muito imperioso, né? Então, eu realmente larguei a faculdade, abandonei tudo e vim embora com 19 anos, quando eu compreendi que era o Carmelo. Mesmo achando estranho para mim mesma, eu perguntava para Jesus, por que você me deu tanta coisa no focolar e agora me faz fazer uma curva dessa? Porque não fui eu que lhe deixei, então eu tinha muitas dúvidas, assim. Porém, a cada dia ficava mais claro, né? O chamado, falei com meu tio, e ele disse, eu não posso me intrometer nisso. Tinha chegado o Carmelo em Belém, mas as irmãs ainda não tinham casa própria, e iam custar a fazer aquela casa. E ela disse, espera mais uns 2 anos. Eu disse, quando eu estiver terminando a faculdade, eu não vou ter coragem de parar de estudar, é melhor parar de uma vez. Eu gostava muito de estudar. Então, eu larguei tudo. Conversei com meu pai, minha mãe, e realmente larguei tudo, porque achava que eu era muito ávida, né, de que eu só tenho uma vida, e cada dia que passa, esse dia não volta. Sim. Então, eu só tenho essa vida para fazer chegar o que eu quero fazer. Então, eu não posso perder tempo. E eu pensava assim, e se eu morrer sem ter feito o que Deus quer de mim? Então, eu tinha muita pressa de vir para o Carmelo. Meu pai me dizia, mas por que você não termina a faculdade? Eu não queria, não conseguia esperar mais tempo. Então, aí, larguei, ele mesmo veio me deixar, papai, mamãe ficou muito feliz, a família aceitava. Porém, essa separação não é que era dolorosa, porque era responder a uma coisa que vinha de dentro. Então, ela era gratificante, deixar tudo, deixar a família e tudo, mesmo tendo a dor de separação e tudo, era muito gratificante. As dificuldades eram depois, quando começa o trajeto, né? Mas assim, eu vi que realmente era a vontade de Deus, e seguir a vontade de Deus só dependia de você entrar e ouvir essa voz. Sim. Mesmo se eu não sabia dizer para as pessoas que deveriam me orientar tantas coisas, mas eu sabia que o que eu sentia não era meu e nem era uma ilusão. Madre, esse ano, mais para o finalzinho do ano, em dezembro, o Carmelo completa 97 anos de fundação. Sim. Né? Aqui chegou primeiro a irmã Maria da Paz, sua tia, e em seguida a senhora veio, né, algum tempo depois. Eu queria que a senhora contasse um pouco como foi a fundação, como surgiu, como nasceu o Carmelo aqui. Na verdade, a irmã Maria da Paz entrou em 1951 e o Carmelo foi fundado em 1929. Antes, bem né? antes. Bem antes. Ela já entrou com o Carmelo depois desse tempo todo de fundação, né? É assim, o Carmelo de Fortaleza, ele nasceu do desejo de Dom Manuel da Silva Gomes, o nosso arcebispo, né? Ele foi a Roma, visita de Límina, e lá foi pedido que ele não tinha uma casa de contemplativas na arquidiocese. Sim. E que ele deveria providenciar o quanto antes numa casa de contemplativos na arquidiocese. Então, eu, ao invés de vir de Roma para Fortaleza, que não era direto, ele vinha de navio também, ele foi para o Rio de Janeiro. Mas antes, ao passar em Roma, ele viu, numa exposição de arte, ele viu essa tela que está aqui atrás da gente. Santa Teresinha na Glória. Então, ele comprou a tela, enrolou e disse, Teresinha, tu vais na frente e consegues um Carmelo para mim.
Então ele mandou para os padres, na igreja do Patrocínio, que expusesse a tela e fizesse o povo rezar diante da tela pedindo um Carmelo. Então, aí ele foi para o Rio de Janeiro e foi pedir o Carmelo no Rio de Janeiro. E as irmãs do Rio de Janeiro já estavam comprometidas com outra fundação. Fundação que hoje é Carmelo da Santíssima Trindade, está na cidade de Tanguá, no Rio de Janeiro. E a Madre Evangelista, então, disse que não tinham condições de fazer mais um Carmelo no mesmo ano. Sair tantas irmãs de uma fundação. Aí, mas Dom Manuel insistiu, soube que tinha uma cearense, pediu para ver a cearense, era a Madre Antônia do Menino Jesus, que é daquela família de Castro e Silvas. Sim. Ela é Antônia de Castro. Tinha um sobrinho padre, Monsenhor Otávio de Castro, aqui. E aí ele chamou e depois, quando ela foi ao locutório, ele disse: a senhora vai ser a fundadora do Carmelo de Fortaleza. Eu estou pedindo à senhora que funde. E ela disse: não, pelo amor de Deus. Que responsabilidade. Eu não quero ser fundadora, não. Como ela era cardíaca, tinha mais de 50 anos, então era considerada idosa naquela época. Já tinha recebido a unção, a extrema unção, como se chamava. Sim. E aí ela recusou isso, não queria de jeito nenhum. Porém, um dia ela tinha ido confessar antes disso, e o padre vendo, porque Madre Antônia tinha uma alma de menina, de criança. Era muito bela, e a única coisa que ela queria na vida dela era fazer a vontade de Deus. Era o centro. E aí o padre deu como penitência da confissão dela, disse: olha, a senhora vai, e como penitência a senhora vai ao sacrário e pede a Jesus a graça de ser fundadora de um Carmelo. Aí ela disse: não, padre, isso não. E ele disse: é a penitência da sua confissão. E aí ela foi, mas ela teve tanto escrúpulo, tanto receio, que ela chegou junto do sacrário e falou: Jesus, eu estou te pedindo aquilo que ele mandou pedir, viu? Mas ela não conseguiu. Não quis nem falar. Pouco tempo depois, a Madre Cecília, no Recreio, que era outra grande carmelita, estando ao lado dela, disse assim: e aí, Madre Antônia, como é que está a fundação de Fortaleza? Ela disse: não tem fundação de Fortaleza, não. Aí a Madre Cecília disse: tem, vá que eu lhe ajudo. E só que nisso tocou o sino, anunciando o silêncio rigoroso, o final do recreio, e as duas se calaram. Aí a Madre Antônia disse que recebeu uma força muito grande com a palavra da Madre Cecília. Guardaram o silêncio. Só no dia seguinte, depois do almoço, quando era recreio novamente, ela foi, sentou-se ao lado da Madre Cecília e disse: então, Madre Cecília, a fundação já está toda feita aqui na minha cabeça. Aí a Madre Cecília: não, eu disse brincando, eu não vou, não tem fundação não. Aí ela disse: tem. E quando a senhora falou, o sino selou. Então, agora vamos. E, diante disso, a comunidade do Rio de Janeiro, então, designou também a Madre Joaquina. Vieram as 3 irmãs para Fortaleza, mas era uma coisa muito estranha para elas, porque elas diziam assim: carmelitas, no Ceará, todo mundo dizia: é impossível, porque as irmãs naquela época usavam a roupa toda de lã. Tinham licença no Brasil de usar a túnica branca, que não fosse lã, era algodão grosso. Que não era tão quente, né? Aí diziam: naquela terra de seca, como ter carmelita? E essas 3 irmãs, todas com mais de 50 anos, tiveram coragem e vieram. Então a gente sempre agradece muito a Madre Antônia, o sim dela, a coragem de vir. Vieram, se você conhecer o Carmelo do Rio de Janeiro, é um Carmelo enorme, não é? Secular mesmo. E elas saírem daquela casa, não é que era confortável, sim, era um Carmelo. Mas onde você tem toda a estrutura de vida. Para iniciar numa casa pequena, só as 3, sem recursos praticamente, começando e tudo, foi um sim muito grande. E elas nunca abandonaram. As 3 morreram no Carmelo de Ceará. Naquela época elas teriam a possibilidade de voltar. Sim. Mas elas não voltaram. Mas elas optaram ficar por aqui. Ficaram aqui. Madre, a gente está falando muito, né, da fundação, do Carmelo, né, dessa vida. E aí eu queria que a senhora falasse para a gente: muitas pessoas não têm conhecimento, têm pouco conhecimento ou conhecimento algum, né, de como é a vida no Carmelo. Hoje vocês
tem a semiclausura e a clausura, mas aqui vocês são clausura total, né? Eu queria que a senhora falasse um pouco de como é a vida no Carmelo. A diferença entre clausuras, né? Toda casa religiosa ela tem uma clausura, quer dizer, um espaço reservado para que os religiosos vivam sua vida reclusos, no momento de oração e etc. A clausura do Carmelo não é uma clausura nem constitucional, nem essa clausura habitual aqui. Nós temos a clausura papal. Então, nós somos diretamente ligadas à jurisdição do Papa, que é delegada para o bispo. Então, o nosso superior direto é Dom Gregório. E a clausura é papal, quer dizer, ela tem um rigor maior. Por isso se diz, mas as carmelitas saem da clausura quando é necessário sair. Por deveres religiosos, quase nenhum, mas deveres civis, sim. E também quando precisa de ir a médicos e tudo. Antigamente o dentista ia lá em casa, o médico ia em casa. Hoje não é possível, então a gente sai. E se sai e é preciso fazer alguma outra coisa, então a gente também tem que fazer. Por exemplo, você precisa de uma geladeira em casa, você não tem. Aí você vai pedir que alguém compre a sua geladeira. Então a gente sai e faz isso, né? Mas não é que a gente tem licença de estar passeando na rua. A clausura é fechada. E qual é o significado desse fechamento, né? É estar encerradas, a própria palavra de Santa Madre diz, estando encerradas, pelejamos por ele. É como se fosse aqui uma cidade forte, é a figura que Santa Teresa de Ávila faz para a gente, é a cidade forte, onde estão a corte do rei. Então, no tempo de guerra, os que estão nessa cidade, eles não se rendem, a não ser por fome ou sede. Então, aqui se faz para os que estão pelejando lá fora, a roupa, a comida, o remédio, tudo aquilo que precisa os soldados que estão pelejando pelo reino. Então, a nossa vocação especial como carmelitas na clausura é fornecer para a igreja, para, como Santa Madre diz, os letrados, os sacerdotes, os estudiosos, aqueles que têm a missão de levar o reino. A nossa missão é trabalhar por quem está lá fora. Então, a gente não é que no Carmelo nós temos 2 horas de oração, temos todo o ofício divino para rezar, a liturgia das horas. Não, não é só isso. Isso seria fácil, você me colocar aqui 2 horas debulhando textos e ladainhas e tudo, é fácil. Mas a minha vida não é isso, é fazer da minha vida uma oração, uma união com Deus, de tal maneira que Ele use tudo o que Ele quiser na economia da salvação, dando o preço que Ele quer dar, estar unido ao sangue dele. O meu ato não é que tem nenhum valor, mas unido a Ele, tem o valor que Ele quiser dar, não o que eu quero, mas o que Ele quer dar. Então, a minha vida eu tenho consciência e certeza que o menor ato de amor, como diz Santa Teresinha, mesmo que seja levantar um alfinete do chão, ele tem consistência que Deus quiser dar para ele e faz o que Deus quiser dele. Mas não é rezar, é transformar a vida numa oração e manter viva a oração da igreja. Então, nós precisamos de ter um número suficiente de irmãs que fazem todos os trabalhos da casa e também mantêm o coro permanentemente rezando, nas horas de coro. Então, nós temos todo o ofício divino rezado juntos, e a missa, hora de leitura, oração particular, 2 vezes no dia. Então, mas é tudo um exercício de união e de presença de Deus. O dia todo a gente procura viver na presença de Deus. Deus está presente aqui comigo. Presente aonde? No íntimo da alma. De tal maneira que a maior clausura que a gente tem não são as grades, é o coração. Então, eu posso estar em qualquer lugar, mesmo hoje, se você me diz, eu preciso estar na Praça do Ferreira, hoje eu vou. Mas não é que eu vou olhar o que está... Eu vou porque o coração está guardado, está unido. Então, não é que eu vou fazer alguma coisa necessária para o convento. Me pediram alguma coisa, então eu vou. Mas saiu da clausura? Sim, saí da clausura física. Mas a clausura interior, a união com Deus, eu não devo perder por isso.
Madre, a gente falar da espiritualidade do Carmelo, né, não tem como não lembrar de Santa Teresinha. Sei não. Né, não tem. Eu queria então que a senhora falasse um pouco para a gente, assim, dos ensinamentos dela, de Santa Teresinha, que permanecem até hoje e que são essenciais a cada um de nós. Primeiro, a misericórdia. A gente fala de Faustina, eu gosto muito de Santa Faustina, mas antes de Faustina, Nosso Senhor inspirou em Teresinha toda a pequena via, que é essa entrega à misericórdia e a oferta ao amor misericordioso. Então, de certa maneira, Teresinha preparou toda essa revelação da misericórdia, porque muitos padres, muitos seminaristas naquela época, ao lerem a história de uma alma, redescobriram, e tem uns teólogos mesmo que dizem que ela preparou, de certa maneira, o Concílio Vaticano II, porque devolveu para os padres o desejo de que preguem sobre o Evangelho, e não sobre as grandes virtudes. Por exemplo, Nossa Senhora pregavam todas as grandes virtudes, mas é como ela diz, esqueciam de dizer que ela é uma pessoa como eu. Uma simples mulher, sim, imaculada, mas uma pessoa de carne e osso como eu. Então, Teresinha devolveu a beleza maior da religião para a simplicidade, e não para a grandiosidade, que não deixa de ser grandioso, mas que não aproxima o povo à grandiosidade, aproxima a simplicidade. Então, Teresinha devolve o Evangelho na mão de qualquer leigo, em qualquer lugar do mundo, você pode viver a palavra de Deus, primeiro. E depois, se você vive, se abandone. Não são precisos grandes sacrifícios que a gente chama, na época dela, você sabe, existia o cilício, que era o aperto do braço, tinha os flagelos. Então ela diz, nada disso é necessário, como ela também praticava, não é que ela não fazia isso. Nada disso é necessário como viver a palavra de Deus. Não é o flagelo que vai te santificar. Não são quantas flagelações você leva que vai te santificar, mas o como faz isso. E você pode fazer também com amor todo o resto da vida. Então ela faz sacrifícios diferentes, por exemplo, não mostra que não gosta daquela comida e come, não mostra que não quer fazer aquele trabalho e faz. Porque o flagelo existia para você se condicionar a dobrar a sua vontade, etc. Mas muitas vezes terminava ali. Sim. E muitas vezes as pessoas que se flagelavam também, elas se sentiam muito santas porque tinham feito tantas coisas. E ela devolve e diz, não, o que te santifica é o amor. É a proximidade tua com a vontade de Deus e fazer bem aquilo que tu podes fazer por Jesus. Então, a confiança, o abandono nas mãos de Deus e, sobretudo, esse deixar-se amar, porque o grande segredo de Teresinha foi se deixar amar por Jesus. E ela se encher desse amor e transbordar para quem chega perto dela até hoje. Então ela tem essa conotação muito bonita de deixar-se amar, não ter medo de Deus, não ficar, como ela diz, mesmo que eu tivesse cometido o maior pecado do mundo, eu não desconfiaria da misericórdia de Deus. Então, só que, quando a gente comete os pecados, a gente acaba desconfiando. A gente fica com vergonha de Deus. E o Papa Francisco dizia, você se cansa de pedir perdão a Ele, mas Ele não cansa de te dar um perdão. Madre, lhe peço só um minutinho de licença, porque agora eu tenho um recadinho para você que acompanha o nosso perfil Arquifol. Tá vendo esse QR Code e essa chave Pix que estão aparecendo aí agora na sua tela? Isso é para você fazer uma doação, para você colaborar com o nosso perfil Arquifol, para que a gente possa dar continuidade a esse conteúdo semanal, onde todas as quartas-feiras você acompanha aqui no nosso canal no YouTube. A sua doação é muito importante para que a gente possa continuar fazendo conteúdos como esse, de formação, de informação sobre tudo o que acontece na nossa igreja, de formação que pode sim contribuir para a sua vida espiritual, para a sua vida espiritual. Realmente o que eu tenho para te dizer é isso, assim, faz essa doação. A gente tem o QR Code, tem a chave Pix aqui aparecendo na sua tela, e essa é a forma a qual você pode colaborar com o nosso perfil Arquifol. E mais aquele recadinho que você já sabe, né? Curte esse conteúdo e, claro, faz a sua inscrição aqui no nosso canal no YouTube se você ainda não é inscrito.
Madre, dando continuidade à nossa entrevista, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre as atividades aqui do Carmelo. Muitas vezes as pessoas acham que o Carmelo é algo que é fechado ao grande público, que é fechado aos fiéis, mas a gente sabe que aqui nessa capela onde nós estamos, tem missa diária, onde é aberta ao público, tem também a bênção às gestantes, né, que é algo que é muito lindo que vocês fazem. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso, dessa abertura às pessoas que estão precisando de intercessão, de oração. Sim, nós não temos um apostolado direto, justamente porque a clausura nos priva dele e nos põe diante do Santíssimo, né? Devemos estar diante de Deus intercedendo por todos. Porém, nós temos atividades aqui, as pessoas que vêm ao locutório pedir oração, tem um canal no WhatsApp onde as pessoas podem interagir com a gente, tem o Instagram. Então, as pessoas que não chegam até aqui geralmente pedem oração de alguma maneira. Além disso, as missas aqui são diárias, 7 horas da manhã sempre, 8h30 dia de festa, ou quando há uma variação é pontual, mas sempre às 7 horas. A bênção das gestantes é uma bênção antiga que a Irmã Maria da Paz fazia, a Irmã Maria da Trindade, tudo. A bênção não é da gestante, é a consagração da criança no ventre ainda da mãe. Sim. Eu também fui consagrada, minha mãe me consagrou antes de nascer, todos os irmãos. Ainda no ventre. Ainda no ventre, ela entregava a cada um de nós a Nossa Senhora. E então a gente fez uma formulazinha que a gente reza quando a mãe deseja consagrar a criança. De onde vem isso? A Irmã Maria da Paz falava muito. Antes que o mundo toque nessa criança, a gente entrega a Nossa Senhora. E é fácil de você entender também. Quando a criança nasce, a gente faz assim, geralmente coloca o berço todo bonitinho, o nome dela, almofadas e coisas. E muitas vezes não se lembra de colocar um santo protetor ali, um Agnus Dei. Mas então o mundo já vai chegando junto, né? Isso. E a gente diz, não, antes disso ela deve pertencer a Maria. Por quê? Porque se você está consagrado a Nossa Senhora, a gente tem certeza que Nossa Senhora não vai deixar te perder. Então, por que a gente fez mais vezes essa consagração? Porque os pais queriam ter poucos filhos e muitas vezes não eram educados na religião. Então a gente sentia a necessidade mesmo de uma nova geração, que nascessem muitos cristãozinhos, que se tornassem verdadeiros cristãos, e que já fossem amparados, de certa maneira, protegidos de maneira especial por Nossa Senhora. Então a gente dá, ainda no ventre materno, faz a consagração à Nossa Senhora e pede a bênção para a gestante e tudo, mas não é a bênção da gestante. Tem uma bênção especial no livro de bênçãos para a gestante, mas nós fazemos a consagração do bebê, e algumas famílias, ao consagrarem um filho, mas já tendo um ou dois já nascidos, pedem para a gente consagrar também os pequenininhos. Então a gente faz essa consagração à Nossa Senhora, pedindo que ela guarde e resguarde essa criança de todo o mal e que torne realmente um verdadeiro cristão. E é muito bonito, a gente faz isso sempre no terceiro domingo do mês, após a missa, as senhoras que estão gestantes se aproximam, vêm e tal. E é muito bonito porque aconteceu várias vezes de as crianças, quando vêm já nascidas, elas parecem que reconhecem a gente, ou a voz, ou que... ou a voz. Porque muitas vezes elas se atiram para a gente. É muito comum as crianças dizerem, olha, ele foi consagrado aqui, tá? Quando a gente vê, eles se atiram, eles querem o colo da gente, das irmãs. Isso chama muita atenção, muita, porque não é uma questão assim, casual. Muitas vezes tem acontecido isso. Uma vez aconteceu com a Irmã Maria da Paz, que uma bebê que estava muito mal, ela ficou rezando, e já muito cansada, disse, olha, eu vou deitar e vou fazer de conta que você está aqui, eu vou cuidar de você e tal. E quando essa bebê saiu da maternidade, ela realmente, no 8º dia de nascimento, ela tinha estado em UTI e tal. Quando ela chegou, ela era sobrinha de uma irmã nossa. E a mãe estava sozinha, porque o pai foi comprar alguma coisa para elas, e a gente via que ela estava visivelmente cansada com o bebê no braço.
Então, a irmã Maria da Paz, contrariando as leis da clausura, pegou a criança e ficou dentro, passou para dentro da clausura, para que a mãe descansasse um pouco. Ao colocar a criança no colo, uma menina de 8 anos, foi muito impressionante. Ela se virou para a irmã Maria da Paz e com a mãozinha atracou nela e procurou o rosto. Todas nós vimos, e foi uma coisa tão clara, que a gente disse, isso não é uma coincidência. Ela pegou a criança deitada, a criança se revirou toda para o colo dela. Aí ela brincando, você me reconheceu. Fui eu mesmo que estava com você no colo e tal. Isso a gente fica pensando. Mas realmente a gente constata isso muitas vezes. As crianças que foram consagradas voltam aqui e se atiram nos braços das irmãs. Que lindo. Madre, eu queria que a senhora deixasse uma mensagem para aqueles jovens, né, que sentem o chamado muitas vezes para a vida consagrada, mas que ainda estão indecisos, não sabem se realmente é esse o caminho. Eu queria que a senhora deixasse uma mensagem, já que a senhora um dia passou por isso. Eu diria para esse jovem, procure ajuda, primeiro. Não faça o que eu fiz. Eu guardava tanto silêncio que não era necessário tanto. Primeiro, procure ajuda. Procura pessoas que possam te levar para um discernimento. Segundo, tem coragem. É aquela frase de João Paulo II, Jesus Cristo não vai tirar nada de ti, só vai acrescentar. Então eu te diria assim, jovem, vale a pena, é uma divina aventura o que a gente vive, e não tem nada melhor, nada mais gratificante que você entregar plenamente a sua vida a Deus. São muitas dificuldades suas a serem superadas, mas vale a pena. Se Deus te chama, responde sim. Agora, se Ele não está te chamando e você está iludido, achando que se for religioso ou consagrado, vai dessa maneira encontrar mais facilmente com Deus, não caia nisso. Não é seu caminho, não insista. Vai, segue o teu, porque Deus está contigo onde tu estiveres. E Ele te chama não só a vida consagrada plenamente, mas todos nós, pelo batismo, já somos consagrados. Então, procura viver o teu batismo com generosidade, com fidelidade, e tu já és um consagrado. Mas Ele te pede um caminho especial, em que deixa tudo e me segue, deixa tudo. Tem coragem de deixar. A gente tem que ter coragem de, eu não vou morrer levando nada daqui, então deixa logo, deixa tudo e deixa inclusive a tua vontade, segue a dele. Irmã, Madre, eu queria que a senhora falasse para a gente assim, tem muitos jovens hoje aqui, ou muitos jovens que procuram o Carmelo? Sim, muitíssimo, você falou das atividades, a gente atende muitos jovens, de vários movimentos também, de várias paróquias. Há muitos jovens que chegam aqui e ficam tocados pelo clima de silêncio, de oração e tal, mas temos vocacionados, temos uma postulante e 2 aspirantes, e temos muitas aqui fora esperando a vez, sendo trabalhadas para poder começarem, né? E todos os Carmelos no Brasil estão com muitas vocações. Tem Carmelo que tem 12 vocações. Que bênção. E é muito. Não é? É muito, mas é um momento da igreja em que os jovens estão procurando, né? Então, há uma grande afluência, a gente está sempre disponível para atender, há muitos jovens que nos procuram. A gente vai agora fazer um ping-pong, é bem rápido. Como é o ping-pong? Eu vou dizer uma frase e a senhora vai concluir com uma palavra. Uma palavra que define o Carmelo. Fidelidade. Um santo ou uma santa que inspira a sua vocação. Santa Teresa de Jesus. Um momento marcante da vida da senhora como religiosa. A profissão solene. Uma passagem bíblica que a senhora guarda no coração até hoje. Dai e vos será dado, de uma medida sacudida, generosa vos será colocada em seu alforje. O que nunca pode faltar no dia de uma carmelita. A oração. A missa. Um conselho para quem busca o silêncio interior, diante desse mundo tão barulhento que a gente vive. Silencie primeiro. Às vezes a gente não consegue silenciar nem para rezar, né? A gente não consegue nem ouvir a voz de Deus de tanto que a gente fala, né? Primeiro silencie.
Madre, para a gente terminar, uma mensagem final para quem está nos ouvindo. A gente falou para os jovens, mas deixa uma mensagem para quem vive nesse mundo tão barulhento, tão cheio de rede social, onde a gente não consegue parar, às vezes, nem um minutinho para fazer uma oração, para conversar mesmo com Deus, já que Ele é um amigo. Primeiro eu diria, quem está na rede social, desliga um pouco a rede e te liga com Ele. Não precisa de celular para falar com Ele, Ele está na tua alma. E em todas as circunstâncias, seja mais doloroso que você está vivendo, ou de dúvida, ou de cansaço. Nós também aqui temos cansaço, dúvidas. Nós também, carmelitas. Mas aonde você estiver, do jeito que você estiver, se entrega a Deus. E pensa que tem uma carmelita no mundo rezando por você. Porque em todos os fusos horários a gente tem Carmelo. Então, continuamente sobe ao céu a prece de uma carmelita por você. Então, não se sinta só, você não está só. Nós estamos aqui por você. E, sobretudo, procure a face dele. Se entregue, deixe Deus agir. E não, você não está só. Procure o sacrário. Se você consegue chegar a um sacrário, vai ali e fala tudo para ele. Nada no mundo se compara a um minuto de união com Deus. Nada. Se você conseguir chegar a essa união com Deus, nada se compara. Madre, muito obrigada. Estamos chegando ao fim de mais um Perfil Arquifor. Obrigada mais uma vez por nos receber, né, Arquidiocese de Fortaleza, o Perfil Arquifor aqui no Carmelo, né, por ter nos contado um pouco da sua vida missionária, um pouco da sua vocação. E nessa conversa com a senhora, assim, eu vejo que a senhora nos lembrou muito bem que aquela igreja também, ela é sustentada pela força da oração, né, pelo silêncio. E foi muito bom realmente conversar com a senhora. Eu acredito, aliás, eu tenho certeza que muita gente que está ali do outro lado gostou muito e se inspirou muito com a sua história. Muito obrigada. Graças a Deus. A gente agradece. É estranho para mim contar tudo isso para vocês na rede social. A gente fala sempre nos locutórios, com pouca gente, mas se vocês colocarem aí, que seja feito como Deus quer. Foi maravilhoso. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada também. E para você que ficou aí até agora com a gente, muito obrigada pela sua companhia. E lembrando, não deixa de curtir esse conteúdo e, claro, se inscreve aqui também no nosso canal. Um beijo grande para você, obrigada pela sua companhia e até a próxima quarta, se Deus quiser. Tchau!